sexto ano de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje um pouco de variação linguística. O que é variação linguística? Para entendermos o que é variação linguística, ela pretende estudar as mudanças da língua dentro de uma região, dentro de uma localidade, dentro de um espaço. Nós temos formas de falar completamente diferentes, né? Nós temos falares diferentes, ritmos diferentes, né? Nem todos falam da mesma maneira. Uma mesma pessoa, em momentos distintos, utiliza uma língua de forma diferente. Ou seja, a língua ela depende também, além do espaço social que nós estamos frequentando, da situação em que ela é inserida, nós dependemos também do ambiente de como nós vamos falar, né? Então nós vemos aqui a cada situação de fala que nós inserimos e da qual participamos, nós notamos que a língua falada é a um só tempo heterogênea e diversificada, ou seja, ela tem multiformas de falar, né? Eu costumo dizer que principalmente quando nós vamos procurar um emprego, quando nós vamos falar com um professor, né, nós usamos um tipo de linguagem. Quando nós estamos no meio dos nossos colegas, nós usamos um outro tipo de linguagem. Então essas variações, elas são substanciais e elas são corretas. Por quê? Porque em cada ambiente que eu esteja frequentando, cada espaço em que eu esteja frequentando, isso significa que eu vou usar uma maneira de falar, uma forma de dizer para as pessoas. Então, se eu vou a um restaurante, né, eu vou pedir o cardápio. Ok, para eu saber o que o restaurante vai me dar. Se eu for, por exemplo, a uma lanchonete, eu já vou usar o imperativo. Eu vou pedir, eu vou ordenar que a pessoa me dê uma coxinha, me dê um refrigerante. Então são formas que nós temos de lidar com a nossa própria língua. E aí nós vamos expandindo isso mais. Então de norte a sul, de leste a oeste, cada um de nós temos uns falares diferentes. O carioca fala de uma forma, o mineiro fala de outra forma, o baiano fala de uma outra particularidade, uma outra maneira, o pessoal sulista vai falar de uma outra maneira também. Então, para a gente começar a entender, estamos falando de variação linguística, ou seja, são formas variadas de uma mesma língua, mas precisamos entender também o que vem a ser língua. Então, língua, ela é utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Qual que é a comunidade que nós estamos inseridos hoje? É a comunidade que vivemos dentro de um país, dentro de um Brasil, por exemplo. Então, a nossa comunidade, nós utilizamos a língua portuguesa. Só que dentro da língua portuguesa, nós temos as suas variações linguísticas. É aí que vai entrar as questões das regiões onde nós estamos morando, onde nós estamos inseridos, né? Então, como vocês podem ver no quadro ali ao fundo, em todas as regiões que nós temos, cada um vai falar de uma maneira, cada um vai agir de uma forma. E essa variação ela pode ser também por idade, né? Às vezes você tem um avô, uma avó que fala um pouco diferente, né? São caracterizações da nossa própria língua, né? Então nós temos aqui, por exemplo, falo fluente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o chefe pergunta, e o português? Aí varia. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, não achar que tudo na nossa língua é permitido, né? Às vezes nós não conseguimos entender por que essas mudanças têm que acontecer. Porque nós vamos entrar então na linguagem formal e na linguagem informal. A linguagem formal ela vai ter as suas características e a linguagem informal também vai ter as suas características, tá? Vamos lá. Olha um exemplo aqui. Que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e os paraoras escancarem as vogais, juntos formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Mário de Andrade. Então, isso aqui é um trecho de um poema de Mário de Andrade. O que ele quer dizer com isso? O que importa em vários momentos que nós temos diversos falares?
O importante para ele ali, no que ele está nos dizendo, no tocante que ele está explicando ali, é que nós nos entendamos. Só que nós temos um problema muito grave. As pessoas dizem para todos nós que o importante é que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer. Mas quando nós vamos em um meio social que é um pouco diferente, que nós temos dificuldades de falar, dificuldades de nos expressar, aí nós vamos voltar lá naquele quadrinho anterior, onde a mulher fala assim, aí vareia. Porque nós temos a dificuldade de entender como que concentra-se a língua portuguesa. Então nós vamos perceber que a língua formal e a linguagem informal, elas são de suma importância para que nós nos conscientizemos de que eu tenho que entender essas duas variações para que eu possa ser um cidadão completo dentro da minha sociedade. Isso vai ajudar que os meus textos sejam melhores, isso vai ajudar que eu saiba me situar em lugares também de forma diferente, né? Nós temos aqui, dentro da nossa sociedade também, nós sofremos muito preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É a forma que às vezes que as pessoas têm de falar que não são aceitas por determinados tipos de classes sociais, né? Então, se eu moro numa comunidade e eu falo de uma forma, né, colé, beleza, é nós, né? E eu estou naquela comunidade, eu saio daquele espaço social, por exemplo, e vou lá para o espaço que é um órgão público, um órgão de poder, e se eu chegar lá e falar, colé, velho, jóia, beleza e tal, aquele espaço não vai nos permitir. Mas eu não posso, não vai nos permitir que nós falemos daquela forma, mas eu não posso sofrer preconceito em função disso, porque eu tenho que ter uma liberdade na minha própria língua. Então vamos falar um pouquinho do preconceito linguístico, né? Afirmar que alguém não sabe corretamente porque não utiliza a variedade de maior prestígio é desconhecer a diversidade da língua brasileira. Ou seja, Marcus que vem falando ali para nós, Marcus Banho, na verdade, vem falando aqui para nós, que nós temos que entender sobre todas as questões variáveis. Como que isso funciona? E eu não posso levar ao pé da letra a dificuldade que às vezes que o outro tem de falar da forma que eu acho que deveria ser correta. O que se pode questionar é a adequação linguística da fala à situação de comunicação. O que quer dizer isso? Que dependendo do espaço social em que eu esteja inserido, ou seja, dependendo de onde eu estou naquele momento, eu não posso utilizar determinados tipos de fala. Eu só posso utilizar a fala que o espaço permite que eu utilize. E dentro da nossa sociedade hoje há uma dificuldade muito grande em se dividir esses espaços, né? Ou seja, as pessoas hoje elas acham que elas podem utilizar a mesma fala em qualquer situação de comunicação e não podem. Quantas vezes nós escutamos às vezes o pai nosso falar assim, ó, ou a mãe, assim, não é você não, é senhor, é senhora, ou seja, já são situações sendo construídas socialmente. Então, se eu vou a um restaurante, eu não vou falar que o cara me dá uma coxinha. Se eu vou num restaurante, eu vou pedir o rapaz o cardápio. Ou seja, são formas, são situações que vão fazer com que a minha língua e a minha linguagem elas sejam adaptadas ao ambiente que eu estou frequentando. Se o ambiente me permite uma linguagem informal, ótimo, eu vou usar uma linguagem informal. Mas se o ambiente não permite uma linguagem formal, eu tenho que saber usar a linguagem formal, né? Então, continuando aqui. Os membros das variadas sociais comunicam-se e são compreendidos utilizando a norma de sua comunidade. Ou seja, se você está numa comunidade, vamos supor, de skatista, de surfista, você tem que utilizar o tipo de linguagem deles, que está lá. Se você está numa comunidade do pessoal que são MCs, que cantam funk, você tem que usar a linguagem deles. Então, assim, são situações, são locais, são momentos que vão fazer com que a sua língua, ela sofra as variações de acordo com aquilo que você vai querer dizer, né? Para que se possa ensinar a variedade de maior prestígio, é fundamental que a escola respeite a modalidade de língua que cada um trouxe de sua comunidade, o que permanecerá em seu meio social. Ou seja, várias pessoas têm a mania de querer nos dizer
que a minha forma de falar, né? Às vezes vocês aí em casa escutam muito isso, você fala muito errado. Essa forma de dizer sua é feia demais, é errado. E isso é preconceito linguístico. Nós não devemos sofrer isso. Nós temos que aprender a lidar com situações, situação social. Ou seja, cada espaço vai determinar a forma que eu tenho de dizer. Então, nós temos aí dentro da nossa sociedade algumas pessoas que acham que a língua deles, né, a forma que eles têm de trabalhar, a linguagem deles, a forma que eles têm de trabalhar, é a única e a correta. Que tem que ser aquele prestígio. E em outras partes, mais afastadas desse convívio social desse pessoal, nós temos uma outra variação que também é rica. É rica porque ela traz outras modalidades, ela traz outras pessoas, outros ganhos culturais, tudo se mistura. E aí nós vamos aprendendo a trabalhar com a forma formal e a forma informal. Uma linguagem variável e todas as suas dimensões, todas as suas determinações. Né? Vamos lá. As variações. Nós temos a variação padrão, nós temos a variação informal, a variação coloquial, a variação sociocultural, a variação regional, que passa a ser então a variação geográfica, a variação histórica. Se voltarem lá no vídeo no início, vocês vão perceber que eu falei, principalmente quando um idoso fala conosco, às vezes ele utiliza determinados tipos de palavras que nós não entendemos, ou então que nós interpretamos de uma outra forma hoje. Uma variação técnica ou um jargão, né? Essa variação técnica ou jargão geralmente um técnico de televisão, ele tem uma linguagem própria. Um cara que vai na sua casa poder arrumar a sua geladeira, o seu fogão, ele tem um jargão, ele tem uma linguagem que é própria dele. E a variação agora é muito comum dentro da nossa sociedade, que é a variação de internet. Que todos nós hoje praticamente já estamos inseridos, não conseguimos vivenciar no mundo sem esse tipo de variação. Só que essa eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Por que eu tenho que tomar cuidado com ela? Porque ela é utilizada muito em meio informal, né? Porque eu acabo confundindo essas variações com variação que posso falar com todo mundo. E nós vamos tomar muito cuidado com isso, tá? Então nós vamos prestar muita atenção na variação padrão, que é aquela de grande prestígio dentro da nossa sociedade, que nós vamos utilizá-la muito também, principalmente nos nossos locais de trabalho. A variação informal, que nós vamos utilizar com as pessoas que nós temos mais intimidade ou com os espaços que nós temos maior intimidade. A variação coloquial, né? Ou seja, a variação do espaço onde eu estou inserido, né? E a variação sociocultural, ok? Voltando ao que eu estava dizendo aí, nós temos a variação padrão. O que é variação padrão? Ela é uma estrutura gramatical que as pessoas colocam como ideal, né? Ela é uma forma de maior prestígio dentro da nossa sociedade e ela é ensinada nas escolas e é comum às provas. Ou seja, quando vocês forem fazer as minhas avaliações de qualquer outro lugar, eles vão solicitar para você que você utilize a forma padrão, né? Essa variedade linguística ela é necessária em diferentes momentos da nossa vida social. Ao fazermos, por exemplo, uma entrevista, você vai usar a forma padrão, né? Ao entrevista de emprego, ao apresentarmos o trabalho escolar. Essas são as formas que nós temos que utilizar dentro a gente chama de formas padrões, né? Vamos lá. Variação informal, o coloquial. É a linguagem que representa o estilo considerado de menor prestígio social, né? E isso tem gerado controvérsias entre os estudos da nossa própria língua, uma vez que para a sociedade aquela pessoa que fala e escreve de maneira errônea é considerada inculta, tornando-se desta forma um problema. Então nós temos aí, principalmente dentro da nossa casa, nós vamos perceber que temos aí pessoas que falam assim, mas eu não sou bom em português, nossa, a matéria é muito difícil, a matéria é muito complicada. Ela não é. A nossa dificuldade maior é entender as variações linguísticas, né? Quando a gente fala de linguagem informal, é aquela que nós utilizamos sempre dentro da nossa casa, por exemplo, né? E que os nossos pais usam. Meu pai fala, às vezes nossos pais falam assim, eu não consigo compreender a língua portuguesa.
porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Ou seja, nós temos que ter tranquilidade com esse tipo de fala, porque às vezes as pessoas acham que elas estão falando errado, e não estão. Às vezes elas só estão se situando de maneiras diferentes. Variação sociocultural, né, que pertence a um grupo específico de pessoas. Neste caso, podemos destacar as gírias de grupos de surfistas, de tatuadores, entre outros. A linguagem coloquial usada no dia a dia das pessoas e a linguagem formal, né? Então vamos lá, vamos passar, rodar. Temos aí a variação situacional. O que é a variação situacional? Ela é a capacidade que o mesmo indivíduo tem de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas. Variação situacional, né? Nós já terminamos de falar aí, mas ela é a capacidade que o mesmo indivíduo tem de empregar diferentes formas da língua em diversas situações diferentes. Temos aí variação regional ou geográfica, nós também já falamos, né? Que é a variedade da língua que assume diferentes lugares, né? Nós falamos da Bahia, falamos de Minas, falamos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, né? E variação histórica, também já comentei com vocês, que refere-se aos estágios de desenvolvimento de uma língua ao longo da sua história. Né? Os mais antigos tinham uma forma de falar, hoje nós temos uma outra maneira de dizer, igual tem o exemplo de vós mercê, né? Que sofreu alteração, depois passou para você. Hoje nós utilizamos apenas VC quando nós vamos escrever, né? Variação técnica, o jargão, nós também já falamos sobre isso, que trata de uma língua de um grupo específico, né? Geralmente ligado a algum tipo de profissão. Só uma revisãozinha aí. E a variação da internet, que trata de todas as possibilidades da língua, inteirando-se os propósitos de comunicação dos sujeitos na linguagem virtual e ambiental. Né? No ambiente virtual, desculpa, né? Ao contrário que muitos pensam, o internetês não é uma ameaça à língua, né? Ele é uma ferramenta que nós temos de variação linguística, tá? Então nós vamos refletindo sobre isso, né? E essa aí é a nossa referência bibliográfica. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar essa aula. Ela é um pouco de uma revisão daquilo que já foi falado para vocês aí pelo programa do governo, é só um aperfeiçoamento. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre vírgula e vamos ver se a coisa funciona com mais tranquilidade, tá? Devo mandar